Então a aula de hoje vai ser sobre conceitos principais de engenharia de software, motivação. E para começar, eu gosto de usar uma tirinha que mais ou menos ilustra um problema clássico da engenharia de software, que é o problema de comunicação. Para se produzir software tem que haver uma comunicação. Tem que comunicar com o cliente, saber o que o cliente quer. Na própria equipe de desenvolvimento tem que haver uma comunicação da pessoa que vai especificar o produto, a pessoa que vai desenvolver o produto, quem vai testar o produto e por aí vai. Então a comunicação é muito importante, só que tem uma falha de comunicação grande, ou geralmente tem falha de comunicação grande na engenharia de software, e isso é um dos empecilhos. Então, só para ilustrar, vamos supor que o produto foi anunciado dessa forma aqui. Era um produto de excelente qualidade, um balanço, com braçadeira aqui em cima de tungstênio, que a cordinha, por exemplo, com um aço que não enferruja, uma madeira que nobre para ser produzido o banco. Isso é o que é anunciado. Na hora que vai vender, o vendedor costuma anunciar um produto diferente, já começa a falha de comunicação, e tentando mais ou menos convencer o comprador. Realmente o vendedor fala aquilo que você quer ouvir. Você fala, eu não quero tomar sol. O vendedor fala, eu tenho aí uma cobertura para você não tomar sol. Eu quero me sentir confortável com esse produto. A gente vai fazer um negócio estofado, bem confortável para você. Eu quero, assim, em caso de eu precisar, ter como eu chamar alguém próximo. Não se preocupe, vai ter um sininho, vai ter uma campainha, vai ter alguma forma de você chamar quem você precisa. Então o vendedor tenta convencer de que o produto é aquilo que você precisa. Então você vê que já é um pouco diferente daquilo que foi anunciado no geral. Depois começa a fazer o projeto, que é você estudar o problema e ver como que você pode solucionar aquele problema. Então a solução inicial era essa, provavelmente não vai atender o que o cliente queria. Vem o arquiteto é um cara que geralmente é preocupado com segurança. Aqui nesse caso ele coloca 3 balanços aqui, ou 3 assentos, que se um quebrar tem um segundo for corrido por cupim, tem um terceiro ainda, e com isso ele tem quase certeza que esse produto aí não vai causar acidente, pelo menos do ponto de vista de quebra dos assentos aí. Então esse é o projeto revisado pelo arquiteto. Vem a primeira versão beta, release 1 aí no pré-release, que é aquilo que é soltado para o cliente, entregue para o cliente, falar, usa aí e vê se você consegue usar isso. Se você não conseguir, você me fala quais são os problemas e eu tento corrigir. Então, essa é uma versão que já é o produto mesmo que vai para o cliente, e o cliente vai ter que se virar para tentar usar isso e atender a necessidade dele, se é que atende. Para concluir aqui, o cliente provavelmente, o cliente vai reclamar, vai pedir alguns patches, vai pedir algumas correções no produto, porque aquele produto anterior não atende, e aí vai ser entregue a versão final, finalmente alguma coisa que parece que atende o cliente. O propósito dele é balançar, isso balança, não é tão seguro quanto foi proposto pelo arquiteto, mas tem as funcionalidades mínimas aí que o cliente desejava, então ele pelo menos consegue usar esse produto. Quando na verdade, se não houvesse problema de comunicação, o produto deveria ser este. Então, isso é o que o cliente realmente queria, mas eu acho que na verdade isso aqui não é o que ele queria, mas o que ele precisava. Então o que ele precisava de fato para resolver o problema dele era mais ou menos isso. Ele não conseguiu comunicar, ou ele comunicou bem, mas a equipe não entendeu, a equipe não entendeu, e foi entregue uma coisa bem diferente. Então, só para motivar aí que um dos grandes problemas da engenharia de software é a questão de comunicação. Vamos passar alguma fundamentação aqui, alguns conceitos, algumas definições sobre a engenharia de software. Então, para começar a engenharia de software, definir engenharia de software, primeiro tem que definir software. O que seria software? Então, uma definição que faz sentido para a engenharia de software, define software como um programa de computador, o código mesmo, executável, mas também a documentação que acompanha. Porque você tem o programa que vai ser entregue para o cliente, mas também tem a documentação que é indispensável tanto para o cliente entender como usar aquele produto, como para a equipe de desenvolvimento quando precisar alterar alguma coisa, ter a documentação para alterar. Tem uma classificação básica aí que também é discutida no livro que eu tenho que capturar aqui, que é você pode ter software que é um produto genérico, como por exemplo o Microsoft Office ou Windows, que é alguma coisa que foi feita, foi lançado no mercado e quem quiser compra aquele produto. E tem um segundo tipo aqui que seria o produto encomendado, que é aquele software que foi feito para um cliente específico, então foi feito para atender os requisitos de um cliente. A gente vai discutir aqui nessa disciplina, 90% das coisas tem a ver com produto encomendado. De onde veio o termo engenharia de software? Isso começou a ser usado lá pelo ano de 68 mais ou menos, quando percebeu que o software, ou a indústria de software estava em crise. Ainda hoje está em crise, apesar de todo o esforço da engenharia de software. Por que ela estava em crise, ou por que começou a dizer que a indústria de software estava em crise? Foi o termo usado, crise do software na época. Porque o hardware percebeu que estava cada vez mais barato, mais poderoso, tinha até aquela lei que diz que o hardware vai dobrar de
poder de processamento a cada 3 ou 4 anos, e o software não conseguia acompanhar isso, porque o software é desenvolvido mais artesanalmente, e quem tinha que desenvolver software para rodar nesse hardware não conseguia acompanhar, então tentava correr atrás, tentava fazer hora extra, e apertar a equipe de desenvolvimento, colocar mais dinheiro se tinha recurso disponível, mas acabava tendo os problemas de custo alto, por atraso, projetos atrasados, e o cliente ficava insatisfeito porque não recebia aquele software quando queria, o sistema não era confiável, que era feito às pressas, problema de desempenho, por aí vai. Então, naquela época já percebeu isso, que o software sempre tinha problema de atraso, de custo, de desempenho, de confiabilidade, e ainda hoje a gente vê isso. E por que a engenharia de software é importante? Porque ela está cada dia mais presente, ou o software cada dia mais presente no cotidiano das pessoas. Todo lugar que vocês olham, vocês conseguem ver algum software, seja no avião, seja no celular, isso, os joguinhos, agenda, seja no banco, tem um software lá que gerencia o caixa eletrônico, o hospital tem um software lá que ajuda o médico a tomar decisão, ou controla mais ou menos a agenda do paciente, até no micro-ondas, os eletrodomésticos mais básicos que você tem na sua casa, tem um sistema embarcado lá, um sistema de software que faz alguma coisa, nem que seja contar os segundos de cozimento aqui do produto. E em muitos casos, o software tem que ser confiável. E nesse caso aqui em particular, o software não foi tão confiável. Então, não sei se você se lembra, acho que foi 2010 ou 2009, essa reportagem foi logo após o acidente de um avião da Air France que estava indo do Rio para Paris, caiu no oceano e matou lá acho que 200 pessoas ou mais. E aí nesse site tem uma possível causa do acidente. E a gente vê que um dos fatores foi o problema de confiabilidade do software. Então, a alegação lá, uma historinha que é contada lá no site, no primeiro minuto percebeu que os sensores da aeronave estavam com problema, isso por causa de congelar os sensores da aeronave. Então, até aí, parece que mais é problema de hardware. E aí, os dados que foram informados por computador central da aeronave eram dados errados. Aí, no segundo minuto, o sistema percebeu que os dados não faziam sentido. O computador achou que o piloto humano estava fazendo uma besteira. E aí o software aí assumiu o controle para tentar corrigir as besteiras que o piloto estava fazendo. Mas o piloto, na verdade, não estava fazendo besteira nenhuma. Era problema de hardware. E nesse momento que o sistema assumiu o modo piloto automático, aí que o piloto, pessoa mesmo, percebeu que tinha alguma coisa errada. E tentou reiniciar o famoso boot para tentar voltar a um momento consistente do sistema. E no último minuto aí só fala que o avião caiu porque não deu tempo de reiniciar e voltar, e o piloto assumiu o controle da aeronave, foi muito rápido, acabou causando um acidente grave. Aí você vê que pelo menos aqui no passo 2 eu vejo que é claramente uma falha de software. O software deveria ser programado para primeiro responder ao que o piloto manda e não responder aos dados que eram obtidos pelos sensores. Um outro problema da engenharia de software é a questão do preço e desempenho do software. Quando você fala de desempenho, parece ser estranho, porque os computadores estão tão potentes hoje em dia que parece que desenvolver software não precisa se preocupar muito com questão de desempenho, o que não é verdade. E vocês devem perceber na prática que muito software é lento, então não é isso, não é só ter um hardware poderoso, você precisa ter um software eficiente também. Então a questão do desempenho é importante. Tem a questão do preço também. Quando a pessoa, por exemplo, compra um celular, ela não quer pagar caro porque o software é caro. Se ela pagar caro, é porque o hardware, ela está comprando o hardware. Ela não percebe que tem um preço por trás aí, que é o preço de produção ou desenvolvimento de software. Então o software tem que ser acessível. Então não pode encarecer, não pode triplicar o preço do hardware porque vem um software bom. Então é um problema da engenharia de software de desenvolver sistemas que são grandes, mas têm um desempenho bom, são confiáveis e tem um preço acessível ainda para não encarecer demais o que o cliente pode pagar. E finalmente, sistemas críticos são aqueles sistemas que não pode falhar de jeito nenhum, tem que ser altamente confiáveis. Acho que o caso da aeronave lá é um, mas tem outros casos, por exemplo, de hospitais, onde se o sistema não for bom ou não for confiável, pode causar perdas de vidas aí, ou mesmo um sistema bancário, se ele falhar pode causar prejuízos financeiros. Então o sistema tem que ser altamente confiável nesses casos em que são chamados sistemas críticos. O resumo da primeira parte seria desenvolvimento de software tem que acompanhar o hardware, e para isso tem que ter uma forma de automatizar alguma coisa, de melhorar, e isso é o que a engenharia de software se preocupa em prover técnicas e métodos e outras ferramentas e por aí vai, de tal forma que tenta melhorar o desenvolvimento de software, não deixa tão informal, não é simplesmente
sentar na frente do computador e começar a escrever em linha de código. Tem que haver alguma coisa para melhorar a qualidade do produto, melhorar a confiabilidade, tornar o produto mais barato. Tem que lidar com algumas dificuldades. O desenvolvimento de software tem que lidar pelo menos com essas aqui, mas pelo menos com a questão da heterogeneidade do hardware. Por exemplo, aqui é o caso do celular. Tem um celular que é da Nokia, da Sony Ericsson, da Samsung, e eles são diferentes, têm APIs diferentes, e ainda assim quem desenvolve software para celular tem que lidar com esses diferentes tipos de hardware. Ser confiável, a gente discutiu, respeitar o prazo de entrega, então não atrasar tanto, que o atraso causa principalmente questão de aumento do custo, porque a maior parte do custo do desenvolvimento de software está associada às pessoas que trabalham. Se está previsto trabalhar 6 meses e vai trabalhar 8 meses, vai ter um aumento de custo, um aumento do preço do produto. E atender a mudança contínua, porque o ambiente muda com frequência, o ambiente é volátil, e o software tem que estar preparado para reagir a essa mudança. Agora que a gente já definiu esses conceitos iniciais, vamos ver como que é definida a engenharia de software. O Somerville coloca a engenharia de software da seguinte forma: engenharia de software é uma disciplina da engenharia que está relacionada a todos os aspectos de produção de software. Isso quer dizer que é desde o início, desde o momento em que o cliente decide que ele precisa de um software, até o momento que é entregue o produto ao cliente e ele continua usando esse produto, tudo aí é engenharia de software. Então é uma coisa bem ampla, a definição de engenharia de software é bem ampla por causa disso. Tem que englobar também outras coisas que podem ter algum impacto no desempenho do software, no custo do software, no atraso do projeto e por aí vai. Para a engenharia de software, o foco principal é em qualidade, ter um software de qualidade, um produto de qualidade, dentro de custo adequado. Tendo isso, seria para atender o objetivo do cliente. Então, um objetivo maior seria atender o cliente, que o cliente quer qualidade, mas ele não quer pagar alto ou não quer pagar caro por isso. E qual que é a diferença então, de outras engenharias? Então, do jeito que está colocado no livro, algumas pessoas discordam, eu mesmo não concordo 100% com isso, mas faz sentido pelo menos. Então, por que a engenharia de software é diferente? Porque o software é diferente. O software não é a mesma coisa que os outros produtos aí que são manufaturados ou tem uma produção automatizada. Por exemplo, o software ele é desenvolvido, não é fabricado. O que dizer com isso? Basicamente é que você, no software, você tem que desenvolver, você tem que pensar, é um trabalho meio artesanal, então tem muito do sentimento de quem está desenvolvendo o software. Não é uma coisa que você coloca lá na máquina e vai lá e as máquinas produzem um produto, fabricam um produto e sai lá no final como foi especificado. Então o software não é assim, não dá para especificar tudo e aí coloca numa linha de produção e é tudo feito automaticamente. Usou o termo diferente que é desenvolvido em vez de fabricado, nesse sentido de que você tem todo um trabalho aí de decisão enquanto você está desenvolvendo o software que não dá para automatizar. Outra diferença em relação a outros produtos ou outras engenharias é que o software não se desgasta. Então o software que você escreveu hoje, daqui a 100 anos ele vai estar funcionando exatamente da mesma forma, desde que seja mantido o ambiente, seja mantido o hardware. Porque o software não muda o comportamento com o tempo. Sei que tem algum fator externo que cause isso, mas o software que você escreve, ele não se desgasta. É usado um termo na engenharia de software que diz que o software se corrompe, mas num outro sentido. Não é exatamente no desgaste mecânico, desgaste físico do software, mas sim que o ambiente evolui, se o software evoluir, o software fica obsoleto, não atende mais, mas não é uma coisa que ocorre intrinsecamente ao software. É porque o ambiente mudou e o software tem que acompanhar. Mas o software que você escreve hoje, ou que você escreveu há 10 anos atrás, ele tem o mesmo comportamento hoje. Então, o software não se desgasta nesse sentido. E por último, o software geralmente é produzido por um cliente específico, se a gente pensar naquela segunda classificação de produtos encomendados, que é onde a engenharia de software se preocupa mais, é que você tem um cliente, o cliente tem um problema e você quer desenvolver uma solução software para resolver aquele problema do cliente. Então tem um cliente específico que não ocorre com muitas engenharias, do tipo carro, não vou atender um requisito de um cliente. Tem essa parte aqui do Presmo, que é como que ele vê a engenharia de software, ou vê a engenharia de software em camadas, que é basicamente essa figura aí, que eu gosto bastante, que é colocar uma coisa sobrepor na outra, o que é mais importante está embaixo e o que apoia a base da pirâmide que está em cima. Ele organiza as 4 camadas principais aqui e diz que isso aqui é engenharia de software. Então quem quer entender o que é engenharia de software, os termos principais da engenharia de software, é isso. Ele fala, eu quero um produto de qualidade, mas qualidade também envolve o custo, e para isso
a engenharia de software propõe um processo. E depois que eu definir o processo, eu preciso de métodos para apoiar esse processo. E finalmente eu preciso de ferramentas que apoiam esses métodos. O que é qualidade? Qualidade em engenharia de software, qualidade de software, não é simplesmente fazer aquilo que o cliente quer, atender aquele requisito do tipo, o cliente quer que o software cadastre produtos em estoque. Então não é só isso, não é só as funcionalidades. Também tem algumas coisas que às vezes o cliente nem menciona, mas ele quer. Por exemplo, facilidade de manutenção. Tem questão da confiança. Então talvez o cliente não diz que ele quer um sistema confiável, mas implicitamente ele quer. Então se o sistema divulgar senhas, divulgar informações privilegiadas, de tipo, sei lá, conta bancária dos funcionários, alguma coisa assim, talvez seja informação que não era para vazar, e se vazar o software não é confiável. Então mesmo que o cliente não diga explicitamente que ele quer um software confiável, isso é necessário para o software ser de qualidade. Eficiência, a mesma coisa, o cliente quer que o software responda a uma velocidade rápida, tem que ser usável, então tem várias coisas aí, coloquei um etc aqui, são muitas outras coisas que o software tem que atender para ele ser um produto de qualidade. O que é um processo então? O segundo conceito fundamental aí da engenharia de software, olhando para essa pirâmide aí do Presma. Processo basicamente é um conjunto de atividades para o desenvolvimento de software e também o resultado dessas atividades. Então, é uma forma de você dizer como você desenvolve o software. Eu tenho que primeiro fazer o levantamento de requisitos, depois eu tenho que fazer a especificação na linguagem de modelagem, eu tenho que fazer a implementação, ou a empresa tipicamente a empresa coloca atividades aí específicas que fazem sentido para a sua área, e aí diz quais são as atividades, quem vai fazer essas atividades, o que é o resultado de cada atividade. Isso é o processo que a empresa usa para desenvolver software. Algumas atividades que tipicamente acontecem, ou tipicamente são documentadas em um processo, por exemplo, a especificação do produto, desenvolvimento do produto, validação com o cliente, evolução. Terceiro conceito fundamental aí da engenharia de software é a questão dos métodos. Então, qual que é a diferença de um método para um processo? O processo é a atividade, o que eu vou fazer. O método diz como que eu vou fazer, então um pouco mais detalhado. Então eu tenho que fazer a especificação de requisito, mas como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer é usar um método para isso. Então, tem vários métodos aí para especificação de requisito, vários métodos de implementação, vários métodos de documentação. Então isso é um método. Um método é você dizer qual que é o modelo, qual que é a notação, qual que é as regras, como que eu vou fazer aí cada uma das atividades que está lá especificado no processo. Tem aqui uma observação que a gente vai ver aí, métodos e processos nas próximas aulas. E finalmente as ferramentas que a gente vai ver que dá esse apoio ao método. O método diz como fazer, mas não provê aí o software para ajudar. Então a ferramenta é justamente o software que vai ajudar no como. Então eu vou fazer modelagem, como que eu vou fazer? Fazer usando o ML, a notação do seu ML. Então tem uma ferramenta lá de apoiar a modelagem, o ML. Então, no exemplo que eu dei aqui nesse slide, o processo diz que tem a parte de gerenciar pessoal. Então tem a ferramenta de modelagem do processo que permite criar tarefas, criar ações, criar produtos e alocar pessoas para fazer essas tarefas. Isso é uma ferramenta para apoiar uma atividade aí no processo, gerenciar o processo de software. A gente vai ver algumas ferramentas no laboratório, então ferramenta para gerenciar processo, como ferramenta de modelagem, e outras ferramentas que a gente vai ver, implementação, teste, e a gente vai para o laboratório praticar um pouco sobre isso. Então, a maior parte dessa aula aí, essa parte da aula, está no livro do Presma, que é o capítulo 1. Tem algumas coisas que eu tirei do Somerville, eu preferi citar só o Presma nesse caso aí, porque o Somerville já é o livro texto da disciplina, e também porque o Somerville daqui para frente vai usar praticamente mais só o Somerville.